Então eu vou aqui primeiro fazer o login do teu administrador. E aí eu vou Uhum. mostrar para você como que funciona a parte de avaliação. Uhum. Eu vou pegar um curso teste aqui para fazer tudo em cima dele. Tá bom. Deixa eu ver se tem algum. Eu acho que eu não tenho, tá? Tá. Pega um e a gente coloca uma trilha lá, tipo assim, Tesla, depois a gente só apaga. O que que você acha? Não, eu vou clonar um aqui e eu vou criar o teste. Clonar curso. Tá. Então agora a gente tem um curso teste do Giovanni que eu criei baseado naquele oitavo ano. Uhum. Uhum. Ah, aqui dentro de português eu vou colocar Uhum. na última trilha dele, no Uhum. último item, eu vou adicionar uma avaliação. Mas antes, deixa eu até dar uma olhadinha aqui numa coisa. Primeira coisa com relação à avaliação é isso aqui. É importante que os módulos sempre tenham um mínimo para aprovação. Então, nesse caso, Correto. você colocou já certinho, o mínimo para aprovação é 60. Uhum. Uhum. Senão, e outra coisa que eu vim olhar é a escala que você colocou, né? Você colocou 60, não 6, né? O Uhum. sistema vai pegar todas as avaliações que existam, não importa em qual aula aqui desse módulo de português, Uhum. e vai somar as Uhum. notas. Então, se você colocou uma avaliação que valia 10 pontos, outra 20, outra 30 e outra 40, a nota que o aluno tirar em cada uma delas vai ser somada e isso vai compor a média do aluno. Se a média que esse aluno Uhum. chegar for 60, ele está aprovado. Se for 59, ele Correto. não tá aprovado. Correto. Então vou pegar aqui na última da aula 20 e vou adicionar um item do tipo avaliação. O primeiro Uhum. eu vou chamar ele aqui de trabalho. Uhum. Não, pode ser. Entrega de trabalho. Orientações iniciais, blá blá blá, né? Você vai construir suas orientações. Uhum. Aí o tipo da avaliação que eu vou colocar é conceitual? Não, eu falei que é um trabalho. Então eu vou selecionar trabalho e vou dizer que esse trabalhinho aqui vai valer 30 pontos. Uhum. O período que estará disponível para avaliação, Essa obrigatoriamente. parte eu já. Essa parte eu acho que nós já matamos ela. Não, tranquilo. Mas aí eu vou passar tudo desde o básico, que daí a gente consegue gravar Tá. um videozinho completo para você. Uhum. Tá bom. Aí, aqui em cima do trabalho, Você vai acessar. eu vou pegar aqui um aluno. Deixa eu ver se tem aqui o meu fulano aqui. Tem. Ele tá aí. A gente Então, sempre usa ele. o fulano eu vou matricular ele no meu curso de teste. Uhum. Eu vou abrir ele também numa aba anônima, que daí vai ser mais fácil de trabalhar. Uhum. Então, ele entrou aqui no curso teste, está carregando. Uhum. Português, vou pegar aquela última trilha que eu coloquei. Daí eu tenho essa opção aqui, trabalho, aonde está valendo 30 Uhum. pontos. Ele pode vir aqui e enviar o trabalho. No caso eu não estou conseguindo porque a disponibilidade aqui está configurada até 30 de 12 de 2015. Aí o aluno, É. como isso aqui está bloqueado, ele não consegue ainda postar nenhum Você tinha trabalho. que ter clicado como administrador em acessar e mudar a data. É isso aí. Eu vou pegar aqui meu curso teste. Aproveitando que a gente está nesse, o que que acontece? Às vezes o professor ele quer trocar um arquivo com o aluno, mesmo que não valha ponto, ele não está conseguindo. É o. Vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui a data. Mas assim, aí Eu você vou só editar. põe isso aí, mas,
Vou editar essa data É a para data. 2020 e salvei. Pronto. Beleza. O professor, ele não tem autonomia para mandar um arquivo para o aluno. Quem tem autonomia de mandar um arquivo é o aluno. Então, agora que o meu aluno, que a minha avaliação está liberada para envio, eu posso vir aqui e falar assim, professor, o que acha Aí tá desta meu arquivo. versão do trabalho? Entendi. Aí eu Aí venho ele vai aqui, selecionar qualquer arquivo vou pegar no um Word, PDF. qualquer coisa. É só PDF ou ele poderia ter selecionado um Word, por exemplo? Poderia. Eu peguei um PDF que era o que eu tinha ali. E Ah, selecionei, tá tudo aqui, cliquei em salvar. uhum. Uma vez que eu cliquei aqui em salvar, no meu trabalho lá, agora apareceu aqui pro professor, ó, o O fulano de tal professor ou o fez trabalho? uma nova postagem. Então eu vou clicar aqui em acessar. Correto. Eu tenho aqui a nova postagem do aluno com a descrição que ele colocou. Clicando aqui eu baixo o arquivo, baixou o arquivo, Correto. e eu já posso colocar uma avaliação para esse aluno. Então eu vou avaliar ele, falar, cara, ficou bom, blá blá blá. Qual é a nota? A nota vale 30, então eu vou dar 20 pontos para esse cara. Ó, e aqui ele tem a opção de enviar o trabalho corrigido. Aí ele vai selecionar o arquivo que equivale, por exemplo, ao trabalho já com as anotações lá do professor. Então ele selecionou Entendi. aqui, ó. Uma vez que ele selecionou o arquivo, está aqui, ele foi enviado. Vai ter restrição quanto ao formato aqui, talvez. E aí, cliquei em Por que que salvar. você fala? Ele não vai poder subir um arquivo zip, por exemplo. Ele vai deixar PDF, Ah, Word, essas coisas. Então, o professor agora, que é o Washington Serralvo, ele deu aqui a descrição, mandou outro arquivo, que é o trabalho corrigido, e deu a Justificou a nota, nota. deu 30 aqui com essa justificativa. Agora esse aluno está avaliado. Voltando aqui na Correto. interface do meu aluno, eu já tenho aqui que a minha nota foi 20, e eu tenho aqui o arquivo que o professor retornou para esse aluno, já com a justificativa. Então, ainda o professor e o aluno podem continuar trocando arquivos aqui, porque ainda não chegou nesse prazo. Então, enquanto não chegar nesse prazo, ele permite. Correto. Isso é o trabalho. O trabalho funciona desse formatinho aqui. E se ele não tivesse peso de nota, fosse um trabalho só de cunho, vamos dizer assim, tipo assim, como se fosse para ver se o aluno está aprendendo, sem valer nota. Eu conseguiria fazer essa troca de arquivo igual você fez, sem valer nota? O que comanda aquela troca de arquivo é a data. Se está no período da data, você pode ficar mandando arquivo. Então, Mas tenta fazer ele sem o professor nota. responder, ele não consegue responder sem nota, porque ele faz a resposta, o que está ali é a resposta do professor como um trabalho corrigido. Ele não tem como entrar aqui e simplesmente mandar um arquivo para o aluno por aqui. Não, assim, eu entendi isso. Mas, porque, por exemplo, lá tem a pergunta assim, esse trabalho vale nota? Aí tem lá habilitado sim, não. Eu queria que tivesse o não, porque talvez o trabalho não vale nota, é só um trabalho. Entendeu? Aí se você, quer ver, clica em editar. Entra como professor e clica em editar. Ou até mesmo adicionar uma nova coisa, pra você entender o que eu tô dizendo. Eu entendo o que você quer dizer, mas esse recurso não tem. Você coloca aí avaliação, título blá blá blá, subtítulo blá blá blá, orientação inicial blá blá blá, publicado para aluno sim, adicionar, beleza. Trabalho, não beleza. dá para trocar. Quando vale nota? Isso que eu falei, então, e não dá para trocar. O trabalho obrigatoriamente tem que valer nota. O que pode então, trocar, o site, o que pode trocar é o questionário. Tá O questionário você tem essa opção aqui e pode trocar se ele vai valer nota ou não. Mas o trabalho mas no pressupõe trabalho, uma mas nota. o questionário não tem troca de arquivo, tem? Não tem. E inclusive não tem como o professor responder um trabalho corrigido daí, porque ele não vai abrir aquela caixinha, porque ele não valeria a nota daí. Tá, entendi. Então não tem, o site não tem nenhuma função que deixe o professor trocar arquivo com o aluno. Você pode fazer isso no fórum também. No fórum você pode anexar os arquivos, Ah, tá. Tá bom. Depois, se você puder me mostrar como. Quer dizer, eu acho que eu lembro, mas se a gente puder fazer uma troca de arquivo lá no fórum, só pra gente. Esse trabalho 2 que eu coloquei aqui eu vou excluir.
Tá. Agora eu vou colocar uma outra avaliação. Primeiro, antes de pôr outra avaliação, eu vou criar um fórum. Então, eu vou dizer aqui, ó. Vou colocar qualquer coisa, Então, o professor gerou aqui um fórum de debate. Ó, alunos, eu quero que vocês Me mandem o que escrevam você. um artigo, sei lá, vou tentar fazer nesse sentido que você quer. Daí ele pode mandar aqui o Isso. negócio. Isso. Aí pro aluno Hum. apareceu aqui o fórum com o nome zoado que eu coloquei para Uhum. ele Tranquilo. acessar e fazer aqui a interação dele com o professor. Professor, blá 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 blá, e vou selecionar aqui um arquivo. Uhum. Ah, entendi. E aí eu posso selecionar Word, Excel não, Word ou PDF, por Aí exemplo. ficou aqui a fala Tranquilo. do aluno e o arquivo dele. Aí o professor do outro Entendi. lado. O professor do outro lado pode vir aqui no fórum. O Uhum. cara falou isso? Então eu vou responder para ele. Vou selecionar aqui o arquivo. Falar, não é bem isso, é isso aqui, ó. Selecionei o arquivo, coloquei minha mensagem como professor Uhum. e enviei. Uhum. Entendi. Aí o aluno, quando atualizar aqui o fórum dele, vai estar vendo a interação do professor com o arquivo que o professor mandou. Aqui é o que os alunos Entendi. falam, aqui é o que o professor fala. Aí beleza, digamos que está rolando essa interação aqui no fórum. E você é, e você quer que o professor dê uma nota para o aluno por participação no fórum, certo? Então, Uhum. como que você vai fazer isso? Eu venho Não aqui sei. na 20 e vou adicionar aqui mais um item. E esse item vai ser uma avaliação. Eu vou chamar essa avaliação de participação no fórum. E dei esse nome aqui para ela. E vou dizer que isso aqui é uma avaliação do tipo conceitual, que vale 20 pontos. Porque eu poderia perguntar, eu poderia estar dando uma nota se o aluno é feio e bonito, se ele é gordo, se ele é magro. Poderia escolher qualquer Entendi. coisa. Aí no caso, o que pode acontecer? Para o aluno, ele vai simplesmente ver aqui na trilha dele que tem aí uma avaliação conceitual. E, claro, você vai descrever melhor o que é nessas orientações e tal. Uhum. E ele vai entrar aqui e ver, porra, tem uma avaliação que vale 20 pontos. Beleza. Então, voltando aqui no professor, o professor pode entrar aqui. O aluno fulano de tal, eu vou dar 10 pontos aqui para ele e dar um comentário. Uhum. Pronto. Ele atribuiu a nota do aluno. Uhum. Aí pro aluno, agora quando ele tá olhando aqui para a visão geral aqui do curso dele, ele já tá vendo que ele tá com 30 pontos e que a média mínima é 60. Tá vendo? Entendi. Porque o 30 pontos eram 20 do trabalho e 10 agora Uhum. desse que eu Da coloquei. participação do Aí, fórum. beleza, o professor tá aqui. Agora eu quero colocar Quando uma. Deixa eu te falar, quando a avaliação é conceitual, só para eu entender, ele coloca o item avaliação conceitual, coloca quantos pontos que vale e o professor entra dá o ponto sem o aluno ter feito nada. Sim, Naquele item é avaliação subjetivo. conceitual, É subjetivo. tipo assim, o aluno só vai entrar ali para ver quantos pontos ele tem. Não tem troca de arquivo, não Não tem tem resposta nada, de nada, nada exatamente. de nada. Isso daí você pode usar, por exemplo, se você está fazendo uma Agora eu prova, entendi. se você está fazendo uma avaliação presencial na sala de aula. Aí você vai criar uma Uhum, avaliação conceitual, vai dar um nome, prova em sala de aula. Aí o professor só entra e uhum, lança a nota. Eu quero dar uhum. uma nota por bom comportamento. Vai lá e dá uma nota. Entendi. Agora eu entendi. Ó, agora eu vou adicionar uma avaliação. Primeiro eu vou colocar aqui uma avaliação do tipo Questionário. prova pronta, vou chamar assim de prova Pronto. pré-definida. Uhum. Vou chamar ela assim. Questionário. Vale nota sim. Esse aqui, então eu coloquei lá quanto que eu coloquei. Um negócio valia 30, outro valia 10. Sei lá, vou pôr que esse aqui vale 20 pontos agora.
Uhum. Possibilita refazer? Sim. O que isso significa? Que enquanto o aluno não tiver alcançado a média, ele vai poder estar refazendo essa avaliação. Que momento que Não, eu prefiro não. Tipo assim, deixa eu ver se eu entendi isso. Por exemplo, tem uma pergunta lá: quanto que é 2 mais 2? Aí a resposta A, 4. Resposta B, 5. Resposta C, 6. Resposta D, F. Se ele responder A e errar, ele se é... permitir refazer, ele pode apertar B até dar uma certa. Eu prefiro que não, que na hora que ele Então, mas descobrir e você a tem, certa. tem, do, tem, tem vários lados nessa moeda. Você tem avaliações hum, que você vai querer que sim, ele refaça, porque daí ele vai saber, é 2 mais tipo 2 é assim, 4. E aí tem avaliações que você vai querer que ele refaça. O normal é o normal é o sim, o normal é sempre refazer. Aí tem avaliações que você tá, vai mas ter aí numa vai ter uma hora que disciplina, ele tipo assim, finaliza essa 1000 questão. perguntas. Você não vai usar as mesmas perguntas sempre. Aí cada vez que ele vai refazer a prova, vem um conjunto de perguntas diferentes, porque você vai estar usando o banco de questões, por exemplo. Eu vou mostrar isso para você também. Não, eu entendi. Mas nesse caso aí, para mim, tipo assim, por exemplo, eu já estou com o meu simulado quase que praticamente pronto. Na verdade, ele já está pronto. Aí eu tenho lá, por exemplo, 3 questões de cada matéria. 3 de português, 3 de matemática, eu já tenho lá. Eu tenho um simulado lá que eu vou publicar ele para o aluno. Então, tipo assim, eu quero que o aluno vai preenchendo. Tipo assim, pergunta A, pergunta um tal, pergunta 2 tal. Ele até pode, quando chegar lá na 8 por exemplo, vamos supor que tenha 20 perguntas. Chegou lá na 8 ele, puxa vida, eu acho que eu errei a 1, deixa eu ir lá refazer a 1. Ele pode. Mas quando ele chegar na 20ª tipo assim, enviar ou finalizar a prova, vamos dizer assim, não tem opção de mudar. Entendeu? Sim, mas isso dá para fazer também. Eu vou te mostrar várias possibilidades. Vou começar mostrando para você o que é o refazer avaliação, depois eu vou mostrar com, vou mostrar sem, vou mostrar um estilo Tá. simulado, como você está falando, vou mostrar várias Uhum. possibilidades para você e você vai ver que, além dessa que você falou, existem outras que eventualmente vão ser úteis. Uhum. Então, eu Sim, é vou... porque eu vou precisar de 2 avaliações no momento. Assim, se você quiser. Eu sei que você vai ensinar tudo, mas para você entender, no momento eu vou precisar de uma que vai ser um simulado de todas as matérias e outra que vai ser a prova que cada professor vai dar da sua própria matéria. Ele vai lá Esse fazer uma prova de simulado aí 10 você vai ter que questões. colocar dentro de um Eu vou criar módulo um novo. módulo só para ele. Igual tem. Exatamente. Eu vou criar um módulo simulado. Isso. Entendeu? Tá. Ao invés de ter português, matemática, não sei o quê, lá embaixo da último módulo eu vou criar assim, Isso. É simulados. isso mesmo que você tem que fazer. E vou pular, porque aí todo mundo vai ter. Entendeu? Vai Tá. ter Bom, acesso ao simulado. eu vou continuar esse exemplo aqui. Primeiro eu vou deixar com refazer sim, que é para que a pessoa nessa prova possa refazer caso ela não atinja a média. Hum, E aqui com a disponível a qualquer momento, porque vai sempre, obviamente, ter que satisfazer os pré-requisitos que você coloque. Aqui eu vou colocar aqui, uhum, tem 2 perguntas. Vou manter aqui o pré-definidas. Vou dizer aqui que o formato de apresentação é prova e que a correção vai ser automática. Por que automática? Porque eu vou colocar perguntas alternativas, não vai ter nenhuma dissertativa. entendi. Quando eu dei o OK aqui, criou a prova e eu vou clicar aqui no acessar, justamente para dar uma olhada como que ela está. Então ela tem a questão 1 e a Uhum, questão 2. Para editar a questão 1, eu vou clicar aqui, editar questão. Aí, ela é uma alternativa, complexidade fácil, vale 10 pontos, porque eu coloquei que a prova valia 20 e 2 questões. Tá só com uma alternativa, eu vou gerar uhum, mais 3. Aí aqui em cima eu vou colocar a minha pergunta. Poderia colocar a imagem aqui, né? Uma foto, alguma eu coisa do vi. gênero. E aqui eu vou informar qual é a correta. Então a correta vai ser a B. Salvar. Uhum, Aí beleza, com isso eu salvei essa questão. E se eu quiser editar a questão 2, eu marco aqui e edito a questão 2. Eu disse que essa avaliação estava uhum, disponível a qualquer momento durante o módulo, então por isso está marcado aqui. O que vai acontecer? uhum, Tá aqui essa prova. Agora eu vou entrar aqui no meu aluno. Apareceu aqui essa prova. Ele pode entrar aqui e responder. Ele informou a resposta e corrigiu. Informou a resposta e já houve a correção. E, uhum. no caso da A2, ele vai informar e vai estar certo. Então,
nessa prova que valia 20, ele tirou 10. Ele tirou 10. Aqui Se ele apareceu o quiser botão para refazer refazer a avaliação. O botão aqui é refazer a avaliação. E ele está possível para ser... Essa avaliação é possível ser refeita porque, claro, está configurada daquela forma, mas principalmente por conta disso aqui, ó. Que a nota que ele tem hoje, ela é 40 pontos. Ela é inferior à média mínima, 60. Então, como a nota está inferior à média mínima, ele permite o aluno ir e refazer a prova. Nesse caso, ele está refazendo a prova com as mesmas questões, porque é uma prova com questões pré-definidas. E aqui está mostrando o comentário, né, do professor. Então eu vou habilitar aqui para refazer. Ó, se o aluno clicar aqui em refazer e confirmar, já vai habilitar para ele refazer. Só que antes de fazer isso, eu quero te mostrar uma coisa. Aqui no administrador, você pode vir aqui na opção meus alunos, fulano, exibir. Estou vendo o cadastro do fulano, que eu matriculei nesse curso. E aí eu tenho aqui o teste Giovanni. E vou aqui no visualizar. Como eu entrei aqui no visualizar, eu tô vendo que o aluno tem... Ah, não era aqui, desculpe. Eu vou voltar onde eu estava e vou no lugar certo. O lugar certo que eu quero mostrar é aqui, ó, avaliações. Aí eu vou pegar aqui o curso dele do teste, português, aula 20. Então aqui tem algumas avaliações, aqui eu quero olhar essa aqui, ó, prova pré-definida, carregar avaliação. O que acontece? Aqui carrega para mim qual foi a prova, né, o que o aluno aqui, perdão, que o aluno estava realizando. E por aqui mesmo, você tem como habilitar para ele refazer a avaliação, ó. Tá vendo? Se você clicar aqui, ó, resetar a avaliação, você deletou as respostas dele e habilitou para que ele possa refazer. Então, digamos... Mas só que, tipo assim, você viu que ele não tava... eu não percebi. Tava respondido aí errado? Não estava mostrando a resposta dele aqui. Mas deveria estar. E essa foi a minha dúvida. Isso deveria que eu ia estar. te falar. Deixa eu tomar uma nota quanto a isso. Giovanni. Giovanni. Oi. Tava tomando uma nota aqui. Ah, tá. Então, aí por aqui você consegue ver as respostas do aluno e consegue resetar a avaliação dele. No caso, se você não utilizar aquela opção de permitir refazer, você só vai conseguir liberar para ele refazer por aqui. O aluno por si só não vai conseguir, Ah, né? entendi. Aí você vai precisar entrar aqui e habilitar lá cada aluno que você vai deixar fazer de novo a avaliação. Entendi. Aí pro aluno, quando ele vier aqui, eu vou retornar aqui na avaliação. Deixa eu voltar aqui. E não resetou também, deveria ter resetado. Resetou só agora. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Se o aluno clicou numa resposta, tá errada, se ele for lá no botão da internet de voltar e tipo recarregar a página, ela vai permitir ele a fazer a certa ou não? Fazer isso aqui, ó. Isso. Ó, que ele volta pro post da... Aqui ele não consegue, ele já tá com a pergunta respondida. E na verdade o meu voltar, ele voltou pro refazer a avaliação, né? Que era o que eu tava antes. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um voltar aqui. Vou entrar na prova. Certo. Entrei na prova, vou responder errada. Salvar. Quando eu der o voltar aqui, ó, ele volta lá pra tela do módulo. Não tem como ele voltar pro estado de não respondido. Mas tenta responder a prova definida. Essa aqui já tá respondida. Não tem como mudar mais. Ah, tá. Mesmo se você voltar e clicar nela, ela vai abrir ela respondida. Ele não vai abrir ela sem responder. Exatamente. Ah, tá. E aqui eu vou... Ah, beleza. Agora eu vou refazer e vou
mesmo eu refazendo aqui, eu vou... Errei, era B. Bom, vou deixar assim essa prova. Agora eu vou fazer aqui a outra prova, outro tipo de prova. Voltar aqui no curso. Aí eu vou pegar meu curso teste. Vou adicionar aqui um item. E agora eu vou colocar uma avaliação. Questionário. Posso tirar aqui pro cara não refazer ou deixar ativo. Que vale nota... Não, aí tá perguntando se vale nota ou não, né? Sei lá, vou pôr que vale 40 pontos. E... possibilita refazer. Quantidade de perguntas, 2. Só que eu vou trocar aqui, eu vou colocar perguntas aleatórias. E aí o que acontece? Quando ele gera essa prova de perguntas aleatórias, você precisa vir aqui na configuração da prova, através do acessar, e informar, ó, adicione questões para a prova. Tipo alternativa, complexidade fácil, nota por questão 20 pontos, quantidade 2. Então, eu adicionei para essa prova 2 perguntas do tipo alternativa com complexidade fácil. Eu não disse quais são, eu disse só que eu quero 2. E essas 2 ele vai pegar da onde? Ele vai pegar aqui do banco de questões. Do banco de questões. Então eu preciso vir aqui no banco de questões e vincular, cadastrar uma questão aqui, né? E vincular ela àquele módulo que eu criei. Então, por exemplo, vou colocar aqui qualquer coisa no enunciado. Tô no processo de criar uma questão. Vou adicionar aqui alternativas. Aqui no disponibilidade que é a chave, né? Onde eu vou adicionar a disponibilidade. Então, lá no meu curso teste, eu vou deixar disponível no português. Ó, lista de módulos que são clones. Então, vai valer para todos os que são clones. Eu vou desmarcar tudo, porque eu não quero, é só um teste, né? Não, no teste tem que estar. É verdade. Então, fiz isso, criei uma nova pergunta. Aí eu preciso cadastrar mais uma, para pelo menos ter 2, né? Para quando o cara vai fazer a prova. Senão vai dar erro na hora de abrir a avaliação lá. Desse jeito eu vou dormir aqui também. Tô com sono, não dormi nada na noite passada. Doidão, cara. Avançar, adicionar disponibilidade. Vou sentar. Caramba, cadê? Ah, português. Beleza, aí dessa forma eu cadastrei 2 questões pelo menos. Agora quando o meu aluno pegar e for responder essa prova aleatória, ele vai entrar e vai ser gerada uma prova aleatoriamente para ele. No caso, o aleatório de 2 é sempre 2, né? Então, gerou aqui essas 2 questões. Se tivessem milhares, cada vez que ele abre, estaria com uma questão diferente para ele responder. Seria uma diferente. Inclusive, a ordem delas seriam... diferentes. Seria um para cada aluno ou para prova, vamos dizer assim? Cada prova que é gerada diferente. Aí tem uma questão que vale a pena te mostrar beleza, também. Uma vez que eu gerei, aí é isso que eu não entendi. Essa prova aleatória que você acabou de gerar através do banco de questões, aí ficou uma questão toda aleatória. Só que uma vez que eu gerei essa prova, ela vai ser a mesma para 10 alunos? Não, vai ser a mesma só para cada aluno, né? Senão não faria sentido ter o recurso. Cada aluno que entra vê uma prova diferente. Ah, tá. Não, essa é a minha pergunta. Então, se eu fui lá no simulado, porque a questão lá
tipo assim, eu tenho 3 questões de português e coloquei aleatório, na hora que eu carregar ela, tipo assim, pode ser que a questão do aluno fulano de tal, de português é uma, do aluno João é isso? Isso, aham. Só que o grande lance não é só trocar a ordem, né? O grande lance é você ter milhares de questões e cada um fazer uma prova realmente diferente. No início, sim, a gente não vai ter condição de milhares de perguntas, então a gente, Sim, de sim. certa forma, criou uma prova só, E aí né? o que Vamos que é dizer assim, importante tá? para não ter erro aqui? Logicamente, cada prova um ano diferente, né? Uma prova para o Uhum. primeiro, uma prova para o segundo, uma prova para o terceiro. Beleza, mas de certa forma, eu preciso, como eu posso te dizer, é, eu preciso de, tipo assim, de entender se, no caso do simulado, se um aluno vai entrar, por exemplo, eu tenho 3 questões lá, eu cadastrei lá 20 questões. Tipo assim, o legal é que, tipo assim, se fosse tão aleatório que, tipo assim, fosse diferente. Por exemplo, a questão um dele não é português, é matemática. A questão Mas é 2 assim. dele É isso que é vai acontecer. assim, né? É, Então porque tá bom. você vai vincular tudo no mesmo módulo, você vai ter que vincular tudo no módulo simulado. Isso. No módulo simulado, exatamente. Tá, uma coisa que é extremamente importante entender para que não dê erro nessa avaliação Ah, aleatória. Quando eu criei ela aqui, eu fiz uma configuração, ó. Eu informei que nessa prova, eu tinha duas questões do tipo alternativa com complexidade fácil. Se eu tivesse cadastrado certo. uma das perguntas lá com o tipo múltipla escolha ou com a complexidade médio, quando fosse gerar essa prova não ia dar, ia gerar um erro. Porque você ia ter uma prova que ia precisar de duas questões, alternativa fácil, e só ia ter uma. A outra era alternativa médio. Então não ia compor. Entendi. E se você. Porque na divisão de pontos, ele não podia distribuir o ponto por igual. Ele teria que distribuir o ponto, por exemplo, uma difícil com mais pontos do que, vamos dizer assim, duas Não, médias. não é nem por isso. É isso que você está dizendo. Não é isso que eu estou falando ainda. Eu estou falando para você o seguinte: se você configurar no sistema que ele tem que pegar duas perguntas do tipo alternativa fácil e não tiver duas perguntas do tipo alternativa fácil lá, Ah, tá. ele Agora eu não vai entendi. gerar a Agora eu prova. entendi. 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 Para eu gerar, por exemplo, vamos supor que eu quisesse 3 fácil, 3 médio e 3 difícil. E lá no banco de questões eu cadastrasse só 2 fácil, poderia cadastrar 1.000 difícil. Ele não iria gerar a prova, porque quando ele fosse procurar fácil, só teria 2, eu queria 3. Tipo isso que você Isso, está dizendo. isso, aham. Tá bom, entendi. Fácil. E aqui, por exemplo, eu poderia ter uma prova mais composta, como você falou. Eu poderia ter mais aqui, ó, eu quero mais. Vou dar mais 10 pontos para 5 questões do tipo médio, 5 difícil. Mas na prática o pessoal acaba que nem usa o complexidade e o tipo. Todo Não, mundo deixa não no usa não. alternativa fácil e seja o que Deus É, quiser na aleatoriedade exatamente. ali. Aham. Tá, eu quero te mostrar outro item agora, que é a prova com questões discursivas. Eu consigo colocar 2 ou 3 questões discursivas na mesma prova? De Sim. múltipla escolha ou não? Ah, tá. Bom, eu vou criar uma prova agora. Se a prova for ter pelo menos uma, se tiver uma questão discursiva, vai precisar seguir essa Ela é toda configuração, discursiva. essa configuração que eu vou te mostrar agora. Tá, deixa eu só pegar meu cabo aqui, senão meu Mac vai acabar a bateria. Peraí. Então, quando, Como é que é? quando a avaliação tem uma, se for ter ao menos uma questão discursiva, você precisa fazer isso aqui. Período que Tá. estará disponível. Você obrigatoriamente precisa colocar, delimitarei um período específico. Aí você vai informar Aham. lá a quantidade de perguntas, duas. Vou deixar como pré-definidas. E aí, efetuar a correção. Obrigatoriamente precisa ser manual, porque o sistema não vai Manual. corrigir se tiver questões Coisa discursivas. discursiva. Então, Correto. avancei. Aí ele gerou aqui para mim a prova discursiva. Vou acessar. Ele, por padrão, criou aqui as duas questões com alternativa. Eu vou pegar a questão 1, vou editar ela. Vou trocar o tipo dela para descritiva aqui, ó. Aham. Salvar. Troquei o tipo dela para descritiva. Aí nessa prova eu fiquei com a questão 1, descritiva, e a questão 2, alternativa. Correto. A data eu preciso ajustar aqui, ó. Editar datas. É.
Então, o aluno vai poder Opa. resolver essa prova até o Até dia. dezembro. Bota 20, 20 de 2020, isso. Tá. Agora eu volto aqui no meu aluno. Aluno. Ele tem aqui a prova. E ele vai dar a resposta dele. Aham, E vai responder a outra que é a questão 2. Note que certo. ah, ele salvou a resposta aqui e salvou a resposta aqui. Só que ele deixa o Uhum. aluno mudar a resposta dele quantas vezes ele quiser até chegar essa data. Aham, Porém, antes de chegar correto. essa data, eu, como o professor, administrador aqui, posso ir nesse botão aqui, ó, corrigir a avaliação. E f- Aí se você corrigir, ele já não entra mais. Aí eu venho no corrigir, quero corrigir a avaliação de quem? Daqui a do fulano de tal. Ó. Todos os Ah, alunos tá. da turma vão estar aqui. Vamos estar aqui. Então, fulano de tal, isso aqui tá certo ou tá errado? Isso aqui tá correto. Essa questão aqui tá certa ou tá errada? Essa aqui tá incorreta. Então eu vou marcar Errado. incorreta. Feito isso, eu já disse aqui pro sistema que a prova dele tem como errada e uma certa, poderia passar pro próximo O aluno, próximo digamos aluno. assim. E lá E, no. não tem botão salvar, não. Uma vez que você clicou ali, ele já salvou automático. Tipo assim. Aham. Ó, no caso desse aluno aqui, ele tá com uma certa e uma errada. Eu poderia refazer a avaliação, porque eu tinha deixado ativo lá o refazer a avaliação. Mas eu vou refazer a outra aqui, a prova aleatória. Aham. E agora meu aluno está aprovado nessa. Opa! Está aprovado nessa Essa disciplina, disciplina. né? Aqui, ó, média 70. Uhum. Então ele está aprovado em 11% do curso. Se eu pegar aqui meu relatório de progresso, já vou ver que eu estou aprovado nesse módulo. Correto. Então, o que eu gostaria de te mostrar com relação às avaliações era isso. Tá. Agora pergunta, se o professor for dar só uma prova valendo, sei lá, 10 pontos, e só o professor vai dar essa prova, então eu vou usar, pelo que eu entendi, o questionário, vou cadastrar no banco de questões ou vou direto naquele lá e já coloco direto as questões na própria prova? O que você acha? Cara, aí é com você. Se você está criando uma prova que vai ser reutilizada em muitas turmas diferentes, aí vale a pena usar o banco de questões. Ou então, se vai Que aí vai ser ficando sempre, lá, se vai né? ficar sempre, se você vai ficar sempre, sempre, sempre com a mesma, né? E essa é a turma original. Se você colocar na turma original, for clonando, ele vai levando o questionário também, né, para frente. Entendi. Entendi. Aí, então, beleza. Eu vou. Beleza. Então, assim, vamos só repassar. O conceitual é quando eu quero abrir o aluno e dar uma nota, tipo assim, sem o aluno ter feito nada. Eu abri conceitual lá, eu peguei fulano de tal, aí que esse conceitual vale 2 pontos de participação e vi que ele participou da aula ao vivo, eu vou lá no conceitual. Quando eu der conceitual, a função de selecionar o aluno, eu chamo de tal, ele vai dar lá assim, quantos pontos vai dar para ele? Vou dar. Então ele tirou 2 de 2. Acabou. Isso, E se eu quiser. Então o conceitual serve para isso, para eu puxar o aluno e dar a nota que eu quiser, correto? isso. Quer fazer um ajuste na média, quer Beleza. fazer alguma coisa assim, você usa isso aí. Tá. Segunda coisa, aí beleza, nós temos o conceitual. A outra opção é o trabalho. O trabalho serve para troca de arquivo entre o professor e o aluno, com as devidas correções e obrigatoriamente valendo ponto, correto? Sim, Beleza. Então, uso trabalho para isso, valendo ponto. Terceira coisa é o questionário. Dentro do questionário eu tenho condição de cadastrar, ou eu cadastro minhas questões diretas lá, ou eu cadastro no banco de questões e depois puxo dentro do incluir item, correto? sim. Só que se eu puxar dentro do incluir item, eu tenho condição de deixar ela definida sem estatória pelas questões? Eu não entendi quando você falou agora, falhou um pouco.